Vamos lá para mais uma obra. Então, qual que é o objetivo, né, desse próximo livro, né? Esse livro ele vai apresentar as ideias centrais do Vygotsky, destacando como aprendizagem e desenvolvimento se relacionam. Então, a Marta Oliveira explica conceitos fundamentais da teoria histórico-cultural e suas implicações para a educação, tá? Primeiro ponto, aprendizagem e desenvolvimento. Qual que é a ideia central? Vygotsky rompe com a visão tradicional que via desenvolvimento como pré-requisito para a aprendizagem. Para ele, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, criando novas estruturas mentais. A criança não espera amadurecer para aprender, ela aprende com ajuda, e isso antecipa seu desenvolvimento, né? Um exemplo prático disso: uma criança que ainda não domina a multiplicação pode resolver problemas com apoio de materiais concretos ou a ajuda do professor. Esse processo vai criar novas funções cognitivas. Implicação pedagógica: planejar atividades que desafiam o aluno além do que ele faz sozinho, mas com suporte. Segundo ponto que ela vai falar nesse livro, né, a da ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. O que que é isso? É a distância entre o que a criança faz sozinha, né, o nível real, e o que ela faz com ajuda, o nível potencial, né? A aprendizagem significativa ocorre na ZDP, não no que está consolidado, tá? Um exemplo prático. Em uma leitura, a criança lê palavras simples sozinha, mas com ajuda consegue ler frases mais completas. Então, isso é CDP. Implicação pedagógica. O professor deve atuar como mediador, oferecendo pistas, perguntas, materiais, sem dar respostas prontas. Terceiro, mediação, papel da mediação. O que seria essa mediação, né? É a intervenção que transforma a relação da criança com o objeto do conhecimento. Instrumentos de mediação: linguagem, símbolos, ferramentas culturais, né? Que são livros, jogos, tecnologia. Um exemplo prático disso: em ciências, usar gráficos e tabelas para organizar dados, ensinando a criança a interpretar informações. Uma implicação pedagógica: criar situações de interação social e uso de ferramentas culturais. Quarto tópico: funções psicológicas superiores. O que são? São os processos como memória voluntária, atenção dirigida, pensamento abstrato. Não surgem espontaneamente, são construídas pela internalização da interação social. Então, tudo isso vai surgindo de acordo com a interação social, né? Com aquilo que a criança vai absorvendo ali dentro dos processos dela de convivência. Exemplo prático: jogos e regras. Como o jogo da velha, exigem planejamento, controle de impulsos e antecipação de movimentos, né? Implicação pedagógica: propor atividades que exijam planejamento, argumentação e autocontrole. 5. Brincadeira e desenvolvimento. Por que brincar é tão importante? No faz de conta, a criança age além do seu nível real, antecipando o desenvolvimento. Brincar envolve imaginação e regras. Para manter a brincadeira, a criança precisa seguir normas e negociar papéis. Um exemplo prático: brincar de escola. A criança assume o papel de professora, usa a linguagem formal e organiza tarefas. Isso desenvolve funções cognitivas e sociais. Uma aplicação pedagógica disso, né? Valorizar o brincar como estratégia de aprendizagem, não apenas como uma recreação. O sexto tópico: implicações para a educação. O que muda tudo isso na prática docente, na nossa prática? Ensinar não é simplesmente transmitir conteúdos prontos, mas criar situações de interação.
E o professor tem que fazer o quê? Planejar atividades que explorem a ZDP, usar perguntas abertas, desafios graduais e promover o trabalho colaborativo dentro da sala de aula. Por exemplo, numa atividade de matemática, propor problemas que exigem estratégias novas, mas permitir que os alunos discutam em duplas e usem os materiais na hora de resolução, ok? Qual que é a mensagem central, né, que a autora faz com base nessa obra, com base no Vygotsky? Que a aprendizagem é social e imediata. A escola deve criar ambientes ricos em interação, linguagem e desafios, para que a criança avance além do que faria sozinho, tá? Num comparativo aqui, né, de Piaget e Vygotsky, que são os dois pensadores que a gente mais tem como base, né, tínhamos, né, o Piaget, por exemplo, em matemática, ele diz que só introduzir problemas de multiplicação quando a criança atingir o estágio operatório concreto, né? Já o Vygotsky, ele diz que pode introduzir problemas de multiplicação antes, com apoio de materiais, pares e professor, né? Explorando essa ideia do ZTP, ok? Então, isso daqui é mais uma obra, daqui a pouco a gente volta